Nós vimos no vídeo da oração dos bispos, quando ele fala sobre aquelas pessoas que confiaram em alguém e tiveram sua vida abalada por ter alguma vez confiado em alguém. E normalmente quando a gente fala isso, algumas pessoas lembram logo dessa palavra de Jeremias que diz: maldito o homem que confia no homem. Só que hoje nós vamos ver, dentro do contexto em que essa palavra foi dita, que confiar no homem só se torna errado quando nós substituímos a confiança em Deus para colocarmos no homem. Veja só aí o que diz, capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e na ponta dos vossos altares. Como também os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Aí Deus dá um desabafo, ele diz: ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás, ou seja, por sua culpa, por sua causa, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então, o povo de Judá havia se corrompido de tal forma, de tal maneira, que eles estavam tão envolvidos com a idolatria que até levavam os seus filhos junto para as cerimônias de idolatria que eles praticavam. Alguns casos até, como foi o caso do rei Manassés e o rei Acás, reis de Judá, sacrificaram os próprios filhos para os deuses pagãos. Para você ter uma ideia do quanto eles haviam se desviado de quem? De Deus. Então, por causa desse desvio, por causa deles terem abandonado a fé em Deus, abandonado o relacionamento deles com Deus para viver na idolatria, o que Deus disse? Que eles seriam entregues aos inimigos como presa, que aqueles montes, aquela terra que eles herdaram, que eles conquistaram, que Deus havia dado para eles, seria tomado pelos estrangeiros, e Deus não poderia fazer nada. Então Deus estava, através do profeta Jeremias, dizendo o que estaria para acontecer, para que eles se arrependessem, se consertassem, e Deus pudesse evitar tudo aquilo. Sabe quando você que é mãe ou pai, você vê que o seu filho está se desencaminhando, está fazendo coisas que ele ainda não está pagando, ele ainda não está sofrendo, mas ele vai sofrer se ele não se consertar, se ele não mudar, e você diz para ele: meu filho, isso vai lhe custar muito caro, você vai acabar sofrendo por causa do que você está fazendo, e ele não te dá ouvidos. Era exatamente isso que o povo de Judá estava fazendo, só que com um detalhe: ao invés deles, por causa daquela ameaça, porque a Babilônia estava crescendo, já havia derrotado a Assíria, já havia derrotado outras nações vizinhas, e era uma ameaça contra eles. Ao invés deles verem a ameaça, ver Deus falando para eles se consertarem, ao invés deles se consertarem, sabe o que eles fizeram? Foram fazer aliança política com o Egito, para o Egito defender eles. Por isso, Deus diz assim no versículo 5, assim diz o Senhor, leia por favor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Por isso que Deus disse que maldito era o homem que confiava no homem, mas ele disse dentro de um contexto onde eles estavam confiando que o livramento deles viriam da sua aliança com o Egito, só para não ter que se consertar com quem? É como se eles dissessem o seguinte: nós não precisamos do livramento de Deus,
Não precisamos nos consertar para Ele nos guardar, para nos livrar. As nossas alianças, os nossos aliados irão nos defender. A força, quando Deus fala, maldito o homem que faz da sua carne o seu braço, é porque, além de confiar no homem, eles também confiavam nas suas próprias capacidades de se defenderem. Então Deus chamou aquilo de maldito, que aquilo estava sendo uma maldição para eles, porque por confiar nos aliados, por confiar na sua própria capacidade de defesa, eles estavam deixando de confiar em quem? Em Deus. Por isso que, quando Deus fala que maldito é o homem que confia no homem, não é errado você confiar em alguém, porque senão a gente não vive. Você vai, por exemplo, ao médico, e o médico receita um medicamento. Você tem que confiar na capacidade do médico, naquele medicamento que ele deu. Você, quando vai viajar de avião, você entra lá na cabine do piloto para dirigir no lugar dele? Não, você tem que confiar no piloto. Não é assim? Você vai num restaurante, você viu o cozinheiro preparando a comida? Mas você come que nem pensa nisso. Não é verdade? Então, nós não conseguimos viver sem confiar uns nos outros. Claro que existem pessoas que não se pode confiar, mas há outros casos em que você vai confiar. E isso só se torna errado, só se torna uma maldição, quando você substitui a confiança em Deus para confiar e depender daquelas pessoas ou daquelas circunstâncias. Para facilitar o seu entendimento, vamos lembrar do exemplo do rei Asa. O rei Asa, por exemplo, ele cometeu um erro. Ele, por causa também de uma aliança política, ele pegou os tesouros do templo e ofereceu para o exército inimigo não atacarem eles. Novamente, ao invés de confiar em Deus, fez aliança com o inimigo. E aí Deus mandou o profeta lá para repreender ele, para dizer para ele que ele deveria ter confiado em Deus ao invés de pegar os tesouros de Deus e oferecer para o inimigo. Sabe o que ele fez com o profeta? Mandou prender o profeta e não aceitou aquela repreensão. Então, como consequência disso, ele ficou doente. Está escrito que ele adoeceu dos pés. E o que a Bíblia fala sobre ele? Veja ali no capítulo 16, versículo 12 de 2 Crônicas. Está escrito que no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, o que está escrito ali? Na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Sabe quanto tempo ele ficou doente dos pés? 1 ano. E nesse 1 ano, ele teve chance de se arrepender e dizer assim: meu Deus, eu errei, eu fiz o que não devia, até prendi um profeta que o Senhor mandou para me ajudar, me perdoe. Ao invés dele se arrepender, se consertar com Deus para ser curado, ele confiou apenas em quem? Nos médicos. Quando ele fez isso, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu não preciso de Deus para me curar, eu tenho os médicos e eles vão me curar, e eu não preciso me arrepender, eu não preciso contar com Deus para isso. Aí se torna o quê? Errado. Entende sim ou não? Então, é errado quando uma pessoa, por exemplo, ela vai ao médico, mas ela não ora antes e diz: ó Deus, que o Senhor use esses médicos para me ajudar, porque a minha confiança está no Senhor. Ele vai fazer a cirurgia, mas que o Senhor use ele para me ajudar, porque Deus usa pessoas. Deus, Ele nos abençoa através de pessoas. Amém? Então, o bispo falou, por exemplo, das pessoas que confiaram no namorado, casaram, foram traídos. Ora, se você não confiar em alguém, você nunca vai casar com ninguém. Mas é errado quando você confia e não coloca essa confiança ao crivo de Deus. Senhor, aquela pessoa parece confiável, mas se não for da tua vontade, então eu não quero, porque eu não quero confiar em alguém que não tenha sido o Senhor que tenha colocado na minha vida, porque eu confio em quem? Em Ti. Você entende sim ou não? Então, não é errado nós confiarmos em pessoas, mas é errado nós não contarmos com Deus e contar apenas
com a força do homem. E não só com pessoas, mas também com a força do nosso braço. Porque quando fala que maldito é o homem que confia no homem, esse homem pode ser nós mesmos. E muitas vezes as pessoas, elas confiam tanto em si próprias, que elas não contam com quem? Não contam com Deus. Então se torna errado quando eu conto tanto comigo, com a minha capacidade, com a minha inteligência, com a minha dedicação, e deixo de contar com Deus. Então a pessoa pode ser a mais inteligente que for, a pessoa pode ser a mais trabalhadora que for, mas ela diz: meu Deus, se o Senhor não edificar a casa, o que é que diz a palavra de Deus? Em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não colocar a tua mão, eu posso trabalhar, mas o resultado não vai vir. Que o Senhor abençoe o meu trabalho. Percebe a diferença, sim ou não? Eu posso, por exemplo, ler a palavra, meditar, estudar bastante o que eu vou pregar, mas eu não venho para o altar sem antes falar: meu Deus, usa as minhas palavras. Porque se eu saio da minha sala contando apenas com o que eu li, com o que eu aprendi, eu posso fazer até uma pregação maravilhosa, mas não vai ter resultado nenhum. Porque é Deus quem fala através da sua palavra, e não sou eu. Então, eu estudo, eu leio, eu medito, não vou vir despreparado, mas eu não vou vir confiando no meu esforço. Eu vou confiando de que quando eu começar a pregar, é o Espírito Santo quem vai falar. Então, não é errado eu confiar na minha dedicação, no meu trabalho, nas minhas capacidades, mas se torna errado quando eu conto com ela e não conto com quem? Com Deus. Por isso ele dá um exemplo aí da tamargueira. Ele diz assim, versículo 5, mais uma vez: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira do deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Porque a tamargueira, ela é uma árvore que tem a característica principal dela é que ela suporta temperaturas altíssimas, e por isso ela consegue estar plantada em lugares que outras árvores não conseguem. Mas ao mesmo tempo que ela tem essa característica como uma vantagem, essa vantagem também se torna um ponto negativo. Por quê? Porque ela suporta o que os outros não suportam. Ela é uma árvore solitária. Você não vê, por exemplo, ali está a imagem de uma tamargueira. É difícil você ver tamargueiras junto de outras árvores, especialmente no deserto. Por quê? Por causa da sua capacidade de resistir às altas temperaturas, essa vantagem se torna uma desvantagem. Sabe o que eu vejo? Eu vejo nessa tamargueira aquela pessoa que ela confia tanto em si mesmo, que ela não consegue contar com ninguém, e acaba tendo que fazer tudo sozinha. Aquela pessoa que ela confia tanto em si mesmo, que ela é um gigante nos negócios, mas é um nanico no amor. É aquela pessoa que ela é inteligentíssima, mas essa sua vantagem de ser inteligentíssima faz com que ela menospreze ou despreze os que não são assim tão inteligentes. Então a tendência dessas pessoas que têm autoconfiança exagerada em si mesmo é viver como? A tamargueira no deserto. A sua principal qualidade se torna uma desvantagem. Foi o que aconteceu com o povo de Judá. Eles tinham essa capacidade política de fazer alianças, e eram tão bons nisso que acabaram sozinhos. Porque quando a Babilônia veio, primeiro destruiu o aliado deles, primeiro derrotou o Egito, e depois, quando eles estavam sozinhos, eles foram derrotados. Confiaram tanto nos aliados que acabaram sozinhos, como a tamargueira no deserto. Percebe a diferença? Mas, por outro lado, o que é que diz aí no versículo 7? Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, e nem deixa de dar o seu fruto. Então,
Deus fala que enquanto que quem confia no homem, deixando de confiar nele, é amaldiçoado, quem confia em Deus é o quê? Bendito, abençoado. E ele compara os que confiam nele como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que as suas folhas nunca murcham, mesmo quando vem o calor. Isso nos faz entender o seguinte, que no dia a dia nós vamos ser traídos, nós vamos ser enganados, nós vamos enfrentar lutas. Qual foi o homem de Deus, a mulher de Deus do passado que não passou por tribulações? Mas nenhum deles que confiaram em Deus, nos seus momentos difíceis, ficaram sozinhos como a tamargueira no deserto. Deus estava com elas. Por quê? Porque elas confiavam em Deus, as suas raízes estavam ligadas em Deus, e por isso não houve medo, não houve desespero, não houve angústia, porque quem está confiando em Deus, tem as suas raízes em Deus, ela não depende da circunstância ao seu redor. Se há um tempo bom ou se há um tempo ruim, se as coisas são favoráveis ou são desfavoráveis, se todo mundo gosta dela ou se todo mundo odeia ela, não faz diferença, porque ela está ligada com quem? Com Deus. A sua confiança em Deus faz dela uma pessoa segura em qualquer circunstância. Ela pode enfrentar o fogo, pode enfrentar as chuvas, pode enfrentar as dificuldades, mas ela permanece firme, porque a confiança dela está em quem? Quem pode abalar uma pessoa que está confiando em Deus? Jamais. Lembra que o bispo falou no vídeo que há uma diferença entre confiar no poder de Deus e confiar no caráter de Deus? O que ele quis dizer com isso? Uma coisa é você confiar que Deus tem o poder para livrar você de qualquer circunstância. Outra coisa é você confiar no caráter dele. Quando você diz o seguinte: eu sei quem ele é, e eu sei que mesmo que ele não respondeu a minha oração, mesmo que eu ainda não estou vendo o livramento, eu sei que ele não vai me desamparar, porque ele não falha, ele é justo, ele me ama. A minha confiança está no caráter dele, em quem ele é, e não no que ele pode fazer. É uma diferença extraordinária. Entende sim ou não? E a confiança dos homens de Deus do passado era exatamente esse tipo de confiança. Vejamos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram ser lançados na fornalha de fogo ardente, o Nabucodonosor disse para eles: olha, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e da minha fornalha. Qual foi a resposta deles? Olha, senhor rei, se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, ele nos livrará, mas fique sabido que nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Em outras palavras, olha, ele tem poder para me livrar, se ele vai me livrar ou não, não importa. Uma coisa eu tenho certeza: a minha vida pertence a ele e nada vai acontecer que não seja da vontade dele. Olha o nível de confiança em Deus. É exatamente esse tipo de confiança que Deus espera na gente, sabendo que ele não falha, porque quando você não confia em alguém, você está duvidando do caráter dela. Se você, por exemplo, se eu digo uma coisa para você, e você diz assim: será que o pastor vai fazer mesmo aquilo que ele falou? Você está duvidando do quê? Do meu caráter. Além de duvidar da minha capacidade de fazer o que eu prometi ou não, o pior é duvidar do meu caráter, dizendo que eu não vou cumprir com a minha palavra. Então, quando eu deixo de confiar em Deus, eu não estou deixando apenas de confiar no que Ele pode fazer, mas deixando de confiar no quê? No caráter dEle. Espera aí, por que Ele vai me desamparar? Por que Ele vai fazer isso comigo, se eu que sou falho, não falharia com um filho meu? Se eu não desampararia um filho meu, por que eu como filho serei desamparado pelo meu Pai Celestial? Não, eu sei quem Ele é, não importa o que acontecer, mas uma coisa é certa: a minha vida está nas mãos dele. Percebe essa diferença? Quando você tem esse nível de fé, suas folhas ficam como aquela árvore ali, sempre verdinha. A sua fé está sempre intacta, ainda que as circunstâncias do lado de fora estejam todas ruins. É assim que se comporta uma pessoa que confia em quem? Em Deus. Amém? E aí ele diz assim: enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Deus falou essas palavras porque o povo de Judá estava sendo enganados pelo próprio coração, porque o coração deles estava cheio de orgulho. Não, nós vamos nos defender, os nossos aliados vão nos proteger, a gente não precisa se voltar para Deus. O coração deles enganou eles. E tem gente que é enganada pelo seu próprio coração. Deus fala que o coração é enganoso. E ele ainda diz, quem o conhecerá? Porque nem o próprio ser humano é capaz de conhecer o seu próprio coração. Por isso que Deus permite certas situações ou circunstâncias para que a gente possa ver o que está dentro de nós. Veja que no versículo seguinte, ele diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Repare, no versículo 9 ele diz, ninguém conhece o coração. No versículo 10 ele começa dizendo o quê? Eu, o Senhor, esquadrinho. Você não conhece o seu coração, mas Deus está dizendo, eu esquadrinho, eu conheço. Esquadrinhar significa conhecer profundamente, detalhadamente. Então, enquanto nós não conhecemos o nosso coração e não somos capazes de conhecê-lo, Deus diz o quê? Eu, o Senhor, conheço. E o que mais? Provo as entranhas e insto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, ele permite que certas circunstâncias aconteçam, como ele diz, eu deixo que algumas coisas aconteçam segundo as suas ações para revelar o que está dentro de você. Quando Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha, foi para mostrar a confiança que eles tinham. Se eles nunca tivessem passado por aquilo, nem eles saberiam o quanto eles confiavam em quem? Em Deus. Então Deus permitiu aquilo para que de uma certa forma eles até pudessem saber o quanto eles estavam confiantes em quem? Em Deus. Então Deus, ele nos permite, ele nos mostra o que está dentro de nós, na maneira com que ele nos trata, na maneira com que ele permite que certas coisas aconteçam na vida da gente, tanto boas como também ruins. E ele continua, como a perdiz que choca os ovos, que não a pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias. As deixará, e no fim será um insensato. Aqui Deus está falando do povo de Judá, que estavam confiando em uma coisa que eles não iriam desfrutar, uma aliança que eles não iriam desfrutar, que é o que acontece com a perdiz. A perdiz, ela tem o costume de chocar os ovos que não são dela, só que ela faz isso por um pedaço de tempo, porque quando chega a mãe dos filhotes, ela tem que o quê? Ela tem que sair. Então ela choca uma coisa que ela não vai ficar com ela. É o que acontece com as pessoas que não confiam em quem? Em Deus. Ela até conquista, mas não desfruta. Tem gente que conquista riqueza, mas não tem paz. Tem gente que até se casa, mas não tem uma vida de casado. Tem gente que até chega a alcançar algumas coisas, mas não desfruta daquilo. É como a perdiz que choca um ovo que ela não vai, um filhote que ela não vai ter nunca. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. O povo de Judá foi envergonhado quando foram invadidos, saqueados e levados como escravos para o cativeiro. Eles foram envergonhados porque abandonaram a Deus. Aquela glória daquela nação poderosa dos dias de Davi, dos dias de Salomão, aquela glória daqueles dias foi apagada como um nome que é escrito no chão. O que acontece quando você escreve uma palavra no chão? Ela se apaga e deixa de existir. Assim aconteceu com toda a glória do povo de Judá, com a força que eles achavam que tinham, com a aliança que eles achavam que iam defender, tudo aquilo virou como poeira.
e foram o nome deles apagados, porque eles se recusaram a buscar na fonte das águas vivas, que é o nosso Deus. Amém? E a pior coisa que a pessoa pode fazer é deixar de confiar em Deus em relação ao destino da sua alma. Porque se ao passo que quem abandona Deus tem os seus nomes escritos no chão que são apagados, é o que já aconteceu com muita gente, pessoas que foram expoentes nas mãos de Deus. Eu já trabalhei com bispos, pastores que eram um exemplo para mim, eram pessoas que eu admirava. Quando falava o nome do bispo fulano, do pastor ciclano, todo mundo respeitava. Hoje, o nome deles foi apagado, porque eles abandonaram a fé, abandonaram a Deus. E por que abandonaram? Porque confiaram em si mesmos, achando, não, eu nunca vou largar a Deus, eu sei de onde Deus me tirou, eu sou o fulano de tal. Como nós falamos aqui na quarta-feira, Paulo disse, aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Não podemos confiar em nós mesmos, porque o coração é enganoso. Então devemos vigiar. Há pessoas que dizem assim, não, eu não estou indo à igreja, pastor, mas olha, eu não vou me abandonar Jesus jamais. E às vezes já está abandonado há muito tempo. Porque a partir do momento que a pessoa já não tem mais sede de vir à igreja como tinha antes, alguma coisa está errada. Se ela já não é mais a mesma pessoa de antes, nas práticas, nos costumes que ela tinha de buscar a Deus, é porque alguma coisa mudou dentro dela. Mas a pessoa confia no seu coração, confia que, não, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que eu nunca vou abandonar, e aí deixa de buscar, deixa de vigiar, deixa de se alimentar, então acaba caindo, e como muitos têm o seu nome apagados, não só escritos no chão, mas principalmente apagados do livro da vida. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, para a igreja de Sardes, está escrito assim, o vencedor será assim, vestidos de vestiduras brancas. Leia por favor comigo. E de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Olhem para mim, por favor. Se Deus estava dizendo para aquela igreja, se Jesus estava dizendo que os que permanecerem fiéis não teriam o seu nome apagados, o que você acha que acontece com os que se desviam? É como se eles estivessem tirando o nome deles do livro da vida para escrever o nome deles aonde? No chão, que será apagado. Então, se nós devemos confiar em Deus para suportar as lutas, para vencer os problemas, muito mais devemos aprender a confiar a nossa salvação, a salvação da nossa alma em quem? Deus. Não confie nas suas capacidades, não confie na sua justiça. Paulo diz lá em Romanos que não há um justo sequer. A pessoa não pode pensar, eu estou salvo porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou o marido de uma só mulher, porque eu não estou no pecado. Não há justo sequer. A nossa confiança para a salvação da nossa alma tem que estar em quem? Em Deus, no sacrifício que Jesus fez por nós, em dizer, Senhor, eu sou um pecador, por mais que a minha consciência esteja limpa, nunca esteve tão limpa como tem estado hoje, mas eu não confio na minha própria justiça, eu não confio na minha justiça, na minha bondade, eu confio a minha alma em Ti, porque só o Senhor pode salvar a minha alma, amém? Não é forte? Sim ou não? Então reflita sobre isso, porque é muito importante que a gente possa nos manter confiantes sempre em Deus, acima de todas as coisas. Ainda que você tenha que por algum momento confiar em si mesmo ou em alguém, mas nunca, jamais substituir essa confiança pela confiança de Deus, em Deus. Amém? Fiquem de pé então, por favor.